Diz assim: e chegou a Betsaida. Chegou onde, irmãos? Chegou onde? A Betsaida. E trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso tornou a pôr-lhe as mãos, os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: nem entre na aldeia, nem o diga a ninguém na aldeia. Amém? Pode se assentar, irmãos. Deus abençoe. Queridos, deixe sua Bíblia aberta. Eu confesso aos irmãos que quando, pelo menos eu tenho esse pensamento, quando alguém me convida para pregar, eu fico muito preocupado em ministrar uma palavra direcionada por Deus. Eu estava aqui na sexta-feira, como Deus usou a vida do pastor Alderi para falar algumas coisas muito direta comigo. Então, eu tenho um pensamento de que pregar a palavra, irmãos, é sempre um desafio. Porque quem tem um compromisso realmente com a palavra, ele não prega para se sair bem. E eu penso assim também, eu não prego para receber elogios, curtidas, comentários, ou ganhar seguidores, e nada contra quem tem esse perfil. Mas a minha maior preocupação é ser direcionado por Deus, ouvir a voz de Deus e transmitir para a igreja aquilo que o Senhor falou ao meu coração. E ainda ontem, muito cansado, depois do culto, eu fui dormir, acordei às 3 horas da manhã, e eu falei: Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Qual é o direcionamento que o Senhor tem para o seu povo? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração foi justamente essa. Quando você recebe uma palavra de Deus, principalmente quem prega, às vezes a gente tem aquela famosa mensagem que nós chamamos de carro-chefe, que é aquela mensagem que você já tem todos os tópicos, tem o grego, já decorou algumas coisas, e você fala: não, eu vou pregar essa porque essa aqui é o meu carro-chefe. E você acaba usando essas mensagens, o carro-chefe, aqui, usa em outras igrejas, repete essa mensagem. Claro que não vai sair do mesmo jeito, porque cada vez que você prega uma mensagem, ela traz em si um novo direcionamento, uma coisa nova vai ser extraída daquela mensagem, por mais repetitiva que ela seja. E eu confesso que o Espírito Santo, ele me direcionou aqui. Se eu falasse que eu preguei essa mensagem alguma vez, eu vou estar mentindo para vocês. É a primeira vez que eu vou estar pregando essa palavra. Mas eu entendo que, por ser a primeira vez, não quer dizer que Deus não está direcionando. Eu vi a pastora Tamara falando alguma coisa aqui sobre a forma como Deus trabalha, e eu entendi que eu estou direcionado por Deus para pregar essa palavra. Jesus, ele acabou de multiplicar os pães e os peixes, e ele, direcionado, chega, capítulo 8, versículo de número 22, a uma cidade por nome de Betsaida. É interessante, irmãos, nós entendermos que a melhor coisa é você estar no lugar onde Deus quer que você esteja. Eu preguei, eu creio, uma vez aqui, falando sobre lugares, pessoas e resultados.
A pior coisa na vida de alguém é você estar fora do lugar onde Deus poderia ou pode te abençoar. Jesus chega numa cidade por nome de Betsaida, que significa casa da pesca, ou casa do peixe. E quando ele chega nessa cidade, o texto bíblico diz que trouxeram. E se trouxeram é porque alguém recebeu um convite. Se trouxeram é porque alguém foi convidado por alguém para ir até onde Jesus estava. E é interessante porque eu costumo dizer que quando Deus ele quer nos abençoar, Ele não vai nos dar coisas, Ele vai preparar pessoas. O texto bíblico não revela a identidade das pessoas que trouxeram esse cego. E é muito interessante você estar ligado ao tipo de pessoa que você convive, porque você se parece com as pessoas que estão próximas a você. Vou repetir. Você se parece com as pessoas que estão próximas a você. Algumas traduções dizem assim, que os amigos trouxeram o cego. Eu costumo dizer, irmão, que a verdadeira amizade não é aquela que te incentiva a usar drogas. A verdadeira amizade não é aquela que te incentiva a trair tua esposa ou teu esposo. A verdadeira amizade, ela sempre vai trazer edificação para a tua vida. Eu vi o pastor Alex falando aqui sobre os amigos. E amigo é isso. Amigo gosta de se alegrar com você nos momentos de alegria e chora também com você nos momentos de tristeza. Nós não descartamos os nossos amigos das nossas fases ruins, porque senão não seriam amigos. Amigo está ali com a gente no tempo ruim, está com a gente no tempo bom. Quando estamos alegres, está com a gente. Quando estamos ruins, está com a gente também. Só que aqui a Bíblia diz que trouxeram. E a verdadeira amizade é aquela que te aproxima de Jesus. A verdadeira amizade é aquela que vai edificar a sua vida. Você vai crescer com ela. Eu ainda costumo dizer que a verdadeira amizade não se enfraquece por causa dos nossos erros. Amigos conhecem os nossos erros. Amigo conhece as nossas mazelas, as nossas limitações. E mesmo conhecendo as nossas limitações, eles estão ali com a gente. São pacientes e não abrem mão da nossa amizade. Por que não dizer de Davi que ele foi fiel a uma amizade mesmo depois que esse amigo já não estava mais aqui? Jonatas. Davi foi fiel a Jonatas a ponto de dizer assim: existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência de Deus por amor a Jonatas? Então Davi ele foi fiel a uma amizade que nem mais viva estava. E a amizade é isso. E quando eu olho esse texto, eu vejo que o milagre de alguém dependia de amigos. Existe uma expressão que diz assim: quem chegou no topo sozinho fez alguma coisa errada no caminho. Então você precisa entender, irmão, que a maioria dos milagres de Deus na nossa vida, ela passa por pessoas. A porta da maioria dos milagres de Deus passa por gente. Eu costumo dizer também que se Deus te chamou para o ministério, você precisa aprender a lidar com gente. Alguém me entendeu aqui, irmão? Se você tem chamado, pastor, Deus tem um chamado missionário, mas você não gosta de gente, irmão, você não é missionário. Se Deus falou com você que você tem um chamado para pregar a palavra, você precisa entender que pregar a palavra é lidar com gente. O evangelho é relacional. Não existe evangelho sem relacionamento. Para você pregar o evangelho, você precisa de gente. Para você anunciar as boas novas, você precisa de gente. Então cuidar de gente nunca foi fácil. O milagre de Deus passa por gente. Desde sexta-feira vocês estão contemplando e vivendo coisas, vivendo milagres que passou por pessoas.
Pastor Alex chegar até esse galpão, alguém falou alguma coisa, pastor, tem um galpão ali, passou por gente, e esse contato de um para outro fez com que o pastor Alex chegasse até o dono ou o locatário desse salão, e aí o coração acelera, será friozinho na barriga, e quando bate o contrato, existe todo um processo para se atingir uma meta, valores, condições, faz o cálculo, será que vai dar, será que não vai dar, e alcança-se uma meta, mas para essa meta ser alcançada, passou-se por um processo de gente. Então você precisa entender, irmão, que os milagres de Deus, ele passa pela mão de pessoas. É por isso que saber se relacionar com pessoas é o segredo de alcançar alguns lugares. E aí você olha esse texto aqui e você vê que alguém cego vai chegar até um ambiente, ele está em desvantagem para chegar aonde Jesus estava. Ele não tem condições nenhuma de caminhar sozinho para chegar no ambiente do milagre. E tem coisas que o Espírito Santo não vai falar, mas ele vai criar situações e circunstâncias para você chegar geograficamente no ambiente do teu milagre. Você precisa entender que Deus, ele não é obrigado a falar tudo que ele vai fazer na tua vida, mas Deus, ele não falando, ele cria ambientes para fazer você parar no lugar certo. E qual é a forma que Deus, ele vai se utilizar para fazer você parar no lugar certo? Pessoas. O texto bíblico diz que quando trouxeram esse cego, por causa de pessoas, vai parar no lugar certo. E ele parando no lugar certo por causa de pessoas, e é interessante que existem pessoas que são muros, que vão se colocar como opositores, pessoas que não vão te dar acesso, pessoas que vão se colocar como muros na tua frente para impedir o teu acesso, para impedir o teu próximo nível. Você não vai conseguir. Lembra daquela viúva que todo santo dia estava batendo na porta daquele juiz dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Aquele juiz, a Bíblia diz assim, que por um certo tempo ele não quis advogar a causa daquela mulher. Ele se colocou como um muro, não deu acesso para que aquela mulher alcançasse o próximo nível. Ou seja, ele foi por um tempo uma muralha na vida daquela mulher, se colocou como um muro. Mas existem pessoas que não são muros, são pontes de Deus, que irão nos dar acesso de um lugar para outro. Quem entendeu, diga amém. Então existem pessoas que são como muros, que se colocam para impedir o nosso avanço, impedir o nosso progresso, impedir o nosso acesso. Por outro lado, existem pessoas que são como pontes, que nos dão acesso, nos tiram de um lugar e nos levam a outro. Porque tem lugares que você vai entrar, não é pelo teu currículo, não é pela tua faculdade. Tem lugares que você vai entrar por causa de uma ponte. Olhe para alguém que está perto de você e vê se ele tem cara de um crente muro ou um crente ponte. Então, você precisa entender, irmãos, que isso é tão profundo que, do mesmo jeito que pessoas ferem, Deus vai usar pessoas para te curar. Alguém está aqui? Diga amém. Do mesmo jeito que somos feridos por alguém, você precisa entender que a forma que Deus vai curar você não é você trancado dentro de um quarto, não é você se isolando das pessoas, não. Deus vai se utilizar de pessoas para curar você. Do mesmo jeito que alguém foi usado para te ferir, Deus vai usar pessoas para te curar. E aí, alguém trouxe alguém, e alguém vai curar
esse alguém. O texto vai dizer que quando trouxeram este cego, a Bíblia é clara em dizer que eles rogavam que tão somente Jesus tocasse. Nós precisamos entender algo, irmãos, que eu não posso fazer da minha experiência com Deus um padrão. Quer ver uma coisa? Existem pessoas que eles querem padronizar o agir de Deus. Não, se você fizer isso, porque eu fiz e deu certo. Irmão, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. A minha experiência com Deus não quer dizer que vai dar certo para você. Não existe um padrão de Deus agir. Não, faz assim porque vai dar certo. Faz desse jeito porque eu fiz. E aí nós nos decepcionamos porque queremos padronizar o agir de Deus. Queremos padronizar a forma como Deus agiu. Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Só que nós precisamos entender que existe o que nós chamamos de multiforme sabedoria de Deus. Deus não tem um método, porque se Deus trabalhasse só com o método, o próprio Deus estaria limitado ao seu agir. Só que nós olhamos vários cegos na Bíblia. Existe um que está à beira do caminho e ele vê a oportunidade passando diante dos seus olhos. E aí ele pergunta o que está acontecendo e alguém diz assim: Jesus está passando. E ele vê naquele passar de Jesus a oportunidade do seu milagre. E aí ele não consegue ver. A pastora Tamara falou que já que não dá para chegar perto, mas dá para gritar. E aqui existe o mesmo cenário. Claro que uma enfermidade diferente da outra. Eu não consigo chegar até ele, mas minha voz consegue. E aí ele começa a clamar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ele começa a gritar, irmão, e não dá para você. Irmão, não existe uma tonalidade de grito. Grito é escandaloso. Grito você tem que rasgar o teu coração. Você está vendo a tua oportunidade passar, a oportunidade da tua mudança. Ele começa a gritar e alguém diz assim que é para ele parar de clamar, porque Jesus não vai ouvi-lo. E é interessante que a multidão ela é muito inconstante, porque o mesmo que não acredite em você, daqui a pouco está te aplaudindo, dizendo Deus é na sua vida. É por isso que eu digo algo para você, irmão: a multidão é inconstante. A mesma multidão que grita Hosana é a mesma multidão que grita crucifica. Eu aprendi algo, irmãos. Semana passada eu estava pregando para 4 pessoas num culto de domingo. Acabei de pregar. Depois que eu saí dessa pregação, eu fui para uma outra igreja pregar e tinha 500 na minha frente. E do mesmo jeito que eu preguei para 4, eu preguei para as 500. E alguém pergunta assim: pastor, por quê? Porque, irmãos, nós não podemos se empolgar com multidão. Porque a mesma multidão, repito, que gritou Hosana é a mesma multidão que gritou crucifica. Porque você não pode se envaidecer com o elogio, porque o elogio te envaidece, mas a crítica te transforma. O elogio te envaidece, mas a crítica, ela te transforma. Aqui, uma multidão que está dizendo assim: ele não vai te ouvir. É a mesma multidão que disse: o mestre está te chamando. Percebeu como a multidão é inconstante? Então, irmão, se alguém te elogiar, irmão, não se envaidece não: eu sou o cara, eu prego mesmo. Não. Se alguém te criticar, receba a crítica e entenda: eu preciso mudar aqui, alguém me criticou. Então, você percebe que a multidão diz assim: ele não vai te ouvir. Daqui a pouco fala assim: o mestre está te chamando. Jesus olha para ele, vocês conhecem o texto, e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? Irmão, perguntar para um cego o que é que ele quer, ele não vai pedir uma BMW, porque ele vai continuar cego. Ele não vai pedir uma porta de emprego, porque ele vai continuar cego. Porque Deus não age naquilo que você não precisa. Vou repetir: Deus, ele não age naquilo que você não precisa. Deus não vai te dar dinheiro se você já tem muito. Deus vai trabalhar na área que você mais precisa. E aí Jesus faz uma pergunta para ele dizendo: o que queres que eu te faça? Ele diz assim: Senhor, eu quero enxergar.
Jesus tão somente libera uma palavra para ele dizendo assim: vai, a tua fé te salvou. Você percebe o agir de Jesus na vida desse cego? Uma palavra de Jesus foi o suficiente para ele voltar a enxergar. Então não existe um método, um padrão do agir de Deus. João 9, o outro cego que está ali no local, os discípulos passam, e é uma tendência natural nossa olhar para alguém em dificuldade e tentar entender que aquela dificuldade pode ser resultado de um pecado. Nós fazemos um pré-julgamento na vida de alguém que está em dificuldade. Rapaz, será que não tem algum pecado? O que essa pessoa fez no passado para ela estar vivendo isso aqui? O que ela plantou? E aí a pergunta que não quer calar é: Senhor, quem foi que pecou para que este nascesse cego? Foi ele ou foi seus pais? Jesus olha para quebrar todo esse questionamento, porque tem hora, irmão, que a melhor coisa que nós temos que fazer é ficar em silêncio e deixar o céu justificar a nossa vida. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Levanta a mão para cima e diga para alguém que está perto de você assim, ó: o céu te justifica. Fique em paz. E aí Jesus diz assim: nem ele pecou e nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha o agir de Jesus, diferentemente de Bartimeu, que ele libera uma palavra dizendo: vai, a tua fé te salvou. Jesus olha para aquele cego, ele cospe, faz lodo, pega aquele lodo, e a impressão que dá, irmãos, aqui tem hora que Deus dificulta a nossa vida, só para mostrar que ele não tem um padrão para agir. Vou repetir mais uma vez: haverá momentos que Deus vai dificultar a sua vida para mostrar para você que ele não tem um padrão para agir. Porque às vezes nós queremos entender: não, Deus agiu dessa maneira na vida do A, do B, do C, e vai agir na minha vida também. Só que deixa eu falar algo para você, irmão: o camarada já estava cego. O camarada já estava cego. Irmão, para nós que já enxergamos, se um cisco cai nos nossos olhos, já causa uma irritabilidade na nossa visão. Imagine alguém que não enxerga ainda ter lodo untado dentro dos seus olhos. E ainda pior, parece que Jesus está dificultando mais ainda a vida do cego, dizendo para ele: vai e lava-te no tanque de Siloé. O camarada já era cego, agora tem areia nos seus olhos e ainda recebe uma direção dizendo: vai lavar. Irmão, fique em paz quando as coisas começarem de uma forma sucessiva dificultar a sua vida. E não pergunte: Deus, parece que essa semana está tudo difícil para mim. Segunda foi desse jeito, terça foi desse jeito, quarta foi desse jeito, quinta foi desse jeito, sexta foi desse jeito. Parece que a semana toda foi complicada, foi uma semana de dificuldade. Se você está vivendo uma semana de dificuldade e Deus não falou nada, entenda que o silêncio de Deus na dificuldade que você está passando é que daqui a pouco você vai voltar enxergando o que você não enxergava no tempo da tua facilidade. Então chacoalha alguém que está perto de você e diga assim, ó: fique em paz quando as coisas ficarem difíceis. Alguém pode levantar as mãos para dar glória a Deus aqui nessa manhã? Então você percebe a desvantagem da cegueira. Ele já tem. Ele tem mais uma desvantagem: areia nos olhos, lodo nos olhos. E não bastasse a desvantagem da cegueira, areia nos olhos, ainda recebe um direcionamento. Irmão, se já estava difícil se enxergar com areia nos olhos, e ainda ele recebe um direcionamento: vai até tal lugar. E lava-te no tanque de Siloé. E aí o texto bíblico diz, vocês conhecem a história, que ele vai, e quando ele se lava, ele volta enxergando. Ele não poderia agir do mesmo jeito que ele agiu na vida de Bartimeu, liberando uma palavra dizendo: a tua fé te salvou? Você precisa entender, irmão, que a tua vida é uma, a vida do teu irmão é outra. Porque Deus não usa xerox,
Deus usa o original. Tentaram colocar uma armadura em Davi que não era dele, era uma armadura de Saul. Irmão, e tudo aquilo que não é seu número causa desconforto. Às vezes, eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu queria imitar alguns pregadores, eu queria me vestir como alguns pregadores, eu queria ter tonalidade de voz de alguns pregadores. Só que deixa eu falar, irmãos, eu aprendi, eu cresci, eu entendi que identidade, irmãos, é uma só, digital é uma só. O mesmo Deus que usa tartaruga, lento, devagar, é o mesmo Deus que usa o coelho que é rápido e veloz. Então diga para alguém que está perto de você assim, ó, seja ousado do jeito que você é. Porque Deus não usa xerox, Deus usa original. Você não precisa imitar ninguém para receber aceitação. Você não precisa, aleluia, mudar a tua personalidade, a tua essência para receber a aceitação de alguém. E quando eu olho essa questão de a multiforme ação de Deus na vida das pessoas, eu entendo que a ação diferenciada de Deus na vida de cada pessoa é um agir de uma forma particular. E quando você percebe que esse agir de Deus não tem padrão, você precisa entender: Deus, eu não estou entendendo nada, mas vamos fazer o seguinte: age como o Senhor quiser. Alguém pode dizer isso com autoridade? Diga assim: Deus, se o Senhor quiser agir, age como o Senhor quiser. Porque, irmãos, quando você começa a ler a Bíblia, a impressão que dá é que Deus, Ele age assim, né? No automático. Deus me dá, Deus faz, Deus é amanhã, Deus opera. E aí você vai ver, irmão, que algumas ações de Deus foram imediatas. Lembra aquele servo que diz assim: Senhor, eu não sou nem digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. O centurião, ele comandava 100 homens, era um líder, um homem de responsabilidade, de privilégio, um homem importante, um homem digno. Ele olha para dentro dele mesmo e diz assim: eu não sou digno de receber o Senhor debaixo do meu telhado. Mas faz o seguinte: libera uma palavra só. Uma palavra. Não precisa de lenço, não precisa de travesseiro, de meia ungida, não precisa de nada disso. Uma palavra só. Libera uma palavra e o meu servo vai ficar curado. Jesus olhou e disse assim: nem em Israel achei tanta fé. Ele libera uma palavra. Enquanto a comitiva está voltando, alguém diz assim: olha, o servo já está curado. E foi imediatamente naquela hora que Jesus liberou a palavra, que imediatamente o servo recebeu a cura. Por que não dizer, irmãos, que Jesus entra na casa de sogra de Pedro, libera uma palavra, impõe as mãos sobre ela, e a cura instantaneamente chegou na vida dela. E a impressão que dá é que nós queremos isso para a gente também. E por que não falar da igreja do capítulo 12 de Atos, que estava em oração? Capítulo 12, a Bíblia diz que os judeus se alegraram com a morte de alguns, e Herodes então prendeu a Pedro. E a igreja, capítulo 12, versículo 5 de Atos diz: Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Imagine você orar agora: Deus, manda a minha bênção, manda a minha vitória. E daqui a pouco, enquanto você está orando, alguém bate na porta. Você está orando agora, irmãos, às 10:11 da manhã. E quando é 11:01 ou 11 horas, em 10 minutos de oração, o agir de Deus já está acontecendo. Jeremias 23 diz assim: sou eu Deus de perto, e também não sou eu Deus de longe. Porque oração é que nem a funda de Davi. Eu não preciso estar perto para derrubar o gigante. Enquanto eu estou orando aqui, Deus está derrubando o gigante lá. Segura a mão de alguém que está perto de você, levante a mão dessa pessoa para cima e libere uma palavra para ele ou para ela, dizendo assim: ó, Deus vai responder a tua oração à vista. Deus vai responder a tua oração à vista. Alguém vai ter uma surpresa essa semana. Alguém vai receber uma surpresa ainda hoje, domingo. Enquanto você adora, Deus está mexendo os papéis. Levante a mão para adorar.
Enquanto você adora, Deus está visitando alguém que está dando trabalho. Enquanto você adora, Deus está movimentando as águas em teu favor. Enquanto você adora, Deus trabalha por você, Deus age por você. E quem acredita, levante a tua mão e dê o melhor glória a Deus aqui nesta manhã. Eu entendo que experimentar o imediato de Deus é muito bom. A igreja estava orando, Atos capítulo 12, versículo 5. Enquanto a igreja está orando aqui, tem um camarada que está ameaçado de morte. Ele vai morrer no dia seguinte. Já volto para o texto do cego. Mas aí o texto bíblico diz que enquanto a igreja orava, no mundo espiritual, Deus liberou algo. Deus liberou um anjo, que quando o anjo chega, aleluia, por quem, na vida de quem a igreja estava orando? Olha só, a igreja orando, Pedro dormindo. A igreja orando, Pedro dormindo. A igreja orando, Pedro dormindo. Porque quem ora, irmãos, não se desespera. Porque quem ora não perde sono. John Bunyan disse assim: você nunca será o mesmo depois de um período de oração. Você nunca vai ser o mesmo depois que você se levanta, irmão. Tem hora que para orar você vai orar quebrado. Você não tem forças para orar. Às vezes você não tem graça, mas daqui a pouco meio tímido, meio sem força, meio fraco na oração. Quando você dobra o joelho, daqui a pouco sai um aleluia. Não sai palavras. Daqui a pouco parece que o Espírito Santo vem e abraça a gente na oração. E Ele abraça a gente na oração. E daqui a pouco uma lágrima começa a cair dos nossos olhos. Daqui a pouco uma língua estranha sai. E Deus vai começando a renovar as nossas vidas. E Deus vai começando a renovar as nossas forças. E enquanto você está orando, Deus vai te dando graça, vai te dando força, vai te dando sabedoria. E quando você desceu fraco, você já levanta forte, já levanta um gigante na oração. E a igreja estava orando. E enquanto a igreja estava orando, o agir de Deus começou a trabalhar na vida de alguém que estava dormindo. O anjo olhou para Pedro e disse assim: levanta, cinge os teus lombos, coloca a tua sandália nos pés e segue-me. E ele pensava que era um sonho. Porque tem agir de Deus na nossa vida que parece que é sonho, parece que não está acontecendo. O anjo diz assim: se arruma aí e segue-me. Enquanto o Pedro está seguindo o anjo, pensando que era um sonho, a igreja está orando lá dizendo: solta Pedro, liberta o teu servo, liberta o teu filho, liberta o teu ungido. Solta Pedro, liberta o teu filho, liberta o teu servo. Daqui a pouco, aquele povo que está de joelhos dobrados, a Bíblia diz que Pedro, passando pela última porta, a porta de ferro que se abriu por si só, quando ele passa, ele entendeu que ali não era uma visão, era real, era o agir de Deus, era Deus operando, era Deus agindo. Quando Pedro entendeu, para onde Pedro foi? Para o local da oração onde o povo estava orando. Quando chega lá, ó, e a igreja: Senhor, liberta Pedro. Senhor, traga o teu filho. O teu servo pregou a tua palavra, estava pregando a tua palavra. Você não sabe, mas enquanto você está orando, você vai receber uma grande surpresa da parte de Deus essa semana. Vamos profetizar aqui nessa manhã, irmão? Vire para alguém que está perto de você e diga assim: ó, vai ter uma grande surpresa por essa semana na tua vida. Não pode melhorar esse negócio aí. Diga assim, ó, vai ter uma grande surpresa essa semana, em nome de Jesus. Só quem acredita, dê o melhor glória a Deus aqui nesta manhã. E sabe o que é melhor, pastora Tamara? É quando você está vivendo aquilo pelo qual você orou. Sabe quando você vive algo, fala assim: rapaz, eu estava orando por isso aqui, eu estou vivendo isso aqui. Eu trabalho numa empresa hoje, irmão, que eu orei por ela 3 meses. Falei assim: Deus, me coloca lá, me coloca lá. E quando as coisas começaram a acontecer, irmão, e hoje eu estou lá, e eu olho e falo assim: rapaz, eu orei por isso aqui. Quando a menina ouviu alguém batendo na porta, quando a menina, quem é? É Pedro. Pedro. Gente orando para Deus libertar. A menina ficou tão empolgada, irmão, que nem quis abrir a porta.
Pedro está aí. Pedro está aí. Alguém disse assim: deve ser o anjo dele. Irmão, você está orando para Deus fazer e você está com dúvida? Porque, irmão, pare de ficar mistificando o agir de Deus. Esse negócio de ficar pedindo muita confirmação também, irmão, você perde a benção. Ah, Senhor, se for da tua vontade, fala. Ah, Senhor, irmão, falar é uma coisa, mas tem gente, irmão, que ele pede sinal e não sabe pedir sinal. Senhor, e não sabe pedir sinal. Só que a bênção está chegando, irmão. O agir imediato de Deus está vindo. Abraça. Porque toda mudança passa pelo processo da oportunidade. Então você entende, irmãos, que o imediato de Deus acontece sim. E é muito bom isso. Só que nós lemos aqui que esse cego, ele recebeu a cura. Só que antes de receber a cura, lembra que eu disse que Deus não tem um padrão para agir? Ele toma o cego pela mão. E não tem coisa melhor, irmão, de Deus pegar na tua mão. Eu me lembro de um louvor muito antigo. Eu não sei cantar não, mas vamos lá. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim. Alguém pode fechar os seus olhos, levantar as mãos e cantar? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu para mim. Olha aqui para mim. Se ele estendendo a mão, ele faz muita coisa. Imagina ele pegando na tua mão. Porque estender a mão é diferente de pegar. Estender a mão é isso aqui. Agora, pegar. Se estender a mão, muita coisa boa acontece. Imagina ele pegar na tua mão e te tirar de um ambiente, te tirar de uma aldeia, só para agir na tua vida. Você tem coragem de falar para alguém assim, ó? Quando Deus quer agir, Ele pega na tua mão, até o teu CEP Ele muda. Se Ele estendendo a mão, muita coisa aconteceu. Imagina Ele pegando na mão do cego, ele tomando o cego pela mão, levou. Quando Jesus estendeu a sua mão, hoje ele vai pegar na tua mão hoje. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, desprezível, pecador. Há uma unção de Deus aqui nesta manhã. Jesus, Deus vai abrir olhos. Deus vai fazer coisas grandes, mas deixa Ele te levar. Feche teus olhos por um minuto e cante bem forte para Jesus aqui nessa noite. Cante, cante. Quando Jesus se estendeu
a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo, Espírito Santo, desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele sou liberto do perigo e do mal. Quando ele estendeu a sua mão para mim. olhe para cá. E levou para fora da cidade. Às vezes eu fico perguntando por que alguns milagres que Jesus fez, ele leva algumas pessoas para fora. Irmãos, tem pessoas que não merecem a fase que nós estamos passando. Tem pessoas que não merecem a fase que nós estamos passando. Tem pessoas que não estão preparadas para ver a nossa mudança de fase. Tem pessoas que o único direito que elas têm é de ficar sabendo, mas participar, não. Não merecem participar. Jesus tira esse cego daquele ambiente, pega pela mão dele, e não tem coisa melhor do que você viver uma nova fase sendo levado pela mão de Jesus. Quando é Deus que está te guiando, quando é o Espírito que está te guiando, e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Estou no deserto, mas quem está segurando na minha mão é Ele. Não tem coisa melhor, irmão, do que você entender que, e tem hora que Jesus pega na nossa mão, tira a gente de alguns ambientes. Eu posso ser muito sério com você, irmãos. Tem gente que vai sentir saudade de você. Tem gente que vai sentir saudade de você, porque não te valorizaram no ambiente que você estava. Aí Deus te leva para outro ambiente. Fala assim: rapaz, estou com saudade dele. Jesus tira esse homem do ambiente para fora da aldeia e cospe. Cuspe, literalmente. Estou desde o começo da mensagem, irmãos, há quase 1 hora estou caminhando para o término, falando sobre não existe um padrão do agir de Deus. Jesus cospe. Mas quando Jesus cospe, Ele impõe as mãos sobre o cego e pergunta para ele: e aí, o que você está vendo? O camarada acabou de receber um cuspe no olho. E Jesus pergunta para ele: o que você está vendo? Irmãos, eu fazendo isso aqui é loucura, mas o mestre fazendo. Jesus cospe no olho dele e pergunta: o que você está vendo? Jesus não perguntou para Bartimeu o que ele viu. Jesus não perguntou para o cego do capítulo 9 de João o que ele estava vendo. Não, ele pergunta para esse cego aqui: o que você está vendo? Aí o cego
e levantando. Repita comigo, levantando. Diga comigo assim: o agir de Deus muda a minha postura. Ah, o pastor Alex mudou. Claro que mudou, irmão. O agir de Deus chegou na vida dele. Ah, a pastora Tamara mudou. Claro, precisa mudar, irmão. Porque eu não consigo ser o mesmo quando Deus age na minha vida. Porque a crise nos faz chorar, mas a maturidade muda a minha postura. Alguém está recebendo o agir de Deus aqui. Lembra daquela moça, a filha de Jairo, que Jesus chegou para ela e falou assim: Talita cumi, levanta. Ou seja, o agir de Jesus na vida dela fez ela levantar e mudar a postura. Então diga para alguém que está perto de você assim, ó: Deus vai agir na minha vida, irmão, e eu vou mudar mesmo. Eu vou mudar mesmo. A gente precisa entender, irmão, ter maturidade, que Deus quando age, irmão, eu sou outro André, irmão. Pastor Tiago está aqui, pastor Alex está aqui, me conhece, irmão. Se ele falar quem era o André 20 anos atrás, era um André. Hoje eu sou outro André. Por quê? Porque a crise me fez chorar, mas a mudança, mas a maturidade, ela mudou a minha postura. Eu preciso mudar sim com o agir de Deus. E aí Jesus fala assim, ó: conta para ninguém não. O que você está vendo? E eu vou encerrar. Aí ele, para quem não via nada, ele está meio embaçado. E parece, irmãos, que alguns agir de Deus está meio embaçado na nossa vida. Você não está vendo com clareza. Você não está vendo o agir de uma forma notória. Luciano Subirá tem o livro, O Agir Invisível de Deus. E, irmãos, Deus ele não vai agir toda hora falando. Tem hora que Deus vai agir sem mostrar muito caminho, sem dar muita clareza. E aí ele pergunta assim: o que você está vendo? E ele, que não enxergava nada, está dizendo assim: eu vejo homens, os vejo como árvores. Parece que está confuso as coisas, irmão. Para quem agia imediatamente, vai, a tua fé te salvou, e o camarada já enxergava. Para quem orava, e a oração era respondida, e o motivo da oração chega na sua casa. Agora, ele está agindo, mas está agindo meio embaçado, também não está muito claro. E todo processo, ele gera incerteza na gente. Todo processo gera dúvida. Será que vai dar certo? E quando você não enxerga com clareza as coisas, irmãos, automaticamente a dúvida imperar no teu coração. E aí, Jesus pergunta para ele: o que você está vendo? Vejo os homens, pois os vejo como as árvores que andam. Irmão, primeiro, homem, árvores e movimento. Alguém viu árvore andar? Você percebe que nem ele sabe o que ele está falando, irmão? Porque quando as coisas não estão claras, você fala o que não é para falar. Quando as coisas não estão claras, você libera coisas da tua boca que você não tem noção. Eu acho que homem, árvore, está andando, não sei, está meio confuso esse agir de Deus na minha vida. E a impressão que dá, irmãos, que tem horas que Deus vai agir assim, para mostrar para nós que Ele complica, descomplica, para depois explicar. O que você vê? Eu vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Jesus, depois disso, versículo 25, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. 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 Vou repetir até você mudar esse ambiente. Você dá uma glória. Olhar para cima. Porque Deus nunca vai agir para fazer você olhar para baixo.
Deus nunca vai mudar a tua vida, irmão, para fazer você olhar para baixo. Não. Isso é ação de Satanás. Ele vai fazer você pecar para você olhar para baixo. Ele vai fazer você pecar contra Deus para você andar cabisbaixo, abatido, angustiado. Mas o agir de Deus vai fazer você olhar para cima. Lembra da mulher encurvada? A mulher cursava 18 anos, Satanás a mantinha presa e fazia ela olhar para baixo. Mas a Bíblia diz que quando ele impôs as mãos sobre ela, ela começou a se endireitar para olhar para cima. O agir de Deus muda a nossa postura. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, querido, Deus vai mudar a tua postura para fazer você olhar para cima. Se coloque de pé em nome de Jesus. E levantando ele os olhos, depois disso tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e os fez olhar para cima. E ele ficou restaurado. Olha só, presta atenção. E ele ficou restaurado. Deixa eu trabalhar, irmão. E ele ficou restaurado. O versículo ainda continua dizendo assim: viu a todos claramente. Eu vou orar por vocês. A clareza do agir de Deus vai chegar na tua vida, irmãos. E viu a todos claramente. E para fechar, olha o que o texto bíblico diz: e mandou-os para a sua casa, dizendo: nem entre nas aldeias, nem o digas a ninguém. Tem pessoas que não merecem as fases que nós estamos vivendo. O único direito que elas têm é de ficar sabendo. Mas tem alguém aí perto de você? Você vai dizer para essa pessoa assim, ó: você tem direito de participar dessa fase que eu estou passando. Não vamos melhorar esse negócio, não? Você vai olhar para alguém e vai dizer assim, ó: na vida com Deus, você tem direito de participar dessa fase que a igreja está passando. Vamos lá mais uma vez, diga assim: na vida com Deus, você tem direito de participar dessa fase que a igreja está passando. Algumas pessoas só terão o direito de ficar sabendo do que a igreja está vivendo. Você pode levantar a tua mão para dar glória a Deus aqui nessa manhã. Eu quero fazer uma oração com vocês. Deus poderoso, Pastor Alex, é Deus que está guiando as tuas mãos. É o Espírito Santo que está levando a tua vida. É o Espírito Santo que está guiando a tua alma. É Deus que vai guiar tudo que terá que ser feito. É Deus que vai te visitar nas madrugadas. É Deus que vai te dar palavras de direcionamento. Há um novo nível de Deus para a tua vida. Há uma nova fase ministerial de Deus para ti, homem, e para a tua casa. Eu sou o Senhor teu Deus que te digo: muda a tua forma de pregar, muda o teu jeito de pastorear, eleva o teu nível, coloca a unção da cura sobre as tuas mãos. Haverá milagres nesta casa, haverá curas nesta casa. Darei vista aos cegos, levantarei os coxos, ressuscitarei os mortos espiritualmente, darei força aos cansados, porque terão vidas em mim aqui neste ambiente, diz o Senhor dos Exércitos. Há um ambiente de restauração sobre este lugar. Atrairei multidões e multidões e multidões. Soprarei o teu nome e o nome da tua esposa.
A Europa será alcançada pela tua visita. Tu e a tua esposa pisará em um país que vocês nunca pisaram, porque o teu nome irei soprar, diz o Senhor dos Exércitos. Passaporte coloco em tuas mãos. Apresento pessoas diante de ti, meu filho, porque hoje o meu agir vai mudar a tua postura. O meu agir vai mudar o teu ministério. O meu agir está te dando maturidade. O meu agir está colocando fogo nas tuas palavras. Haverá batismo no Espírito Santo. Haverá restauração familiar. Haverá cura. Eu estou te ungindo para um novo tempo, diz o Senhor. A igreja estenda as mãos para cá, porque há um céu aberto sobre a tua casa, meu filho. Há um céu aberto sobre a tua esposa, meu filho. Há um céu aberto sobre a vida do teu filho, ó meu filho. Eu estou te colocando hoje as minhas armaduras espirituais. Satanás não toca na tua saúde. Satanás não toca na tua pressão. Satanás não toca nos teus órgãos. Eu restauro a tua saúde hoje. Levanta, come e bebe, porque é muito longa a tua caminhada, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, diga aleluia. Deus está abrindo os olhos aqui nessa manhã. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Sabe quem eu sou? Aleluia. Há um agir de Deus aqui. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Espírito Santo de Deus, eu preguei a tua palavra aqui nessa noite, nessa manhã, Pai. Levante a mão para cima, irmão, levante a mão para cima. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra aqui nesta manhã, e eu quero liberar curas, eu quero liberar libertação, eu quero liberar em nome de Jesus, Pai. Vista aos cegos, batismo com o Espírito Santo. Libera uma unção sobre a tua igreja agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Batiza com o Espírito Santo. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Há uma unção aqui. Eu quero intimidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor te em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça brilhar
Em nome de Jesus.